Pessoal, boa tarde. Pessoal, nós temos agora a satisfação de receber por videoconferência, uma conferência do professor Mimo Ravagnani. O professor Mimo, ele é uma pessoa muito generosa que está nos auxiliando com esta conferência, hoje com a temática da gestão, do manejo de resíduos sólidos. E o professor Mimo é uma pessoa que é precursora no nosso estado, na região metropolitana de Campinas, numa belíssima iniciativa que é a constituição de um consórcio intermunicipal que naquela região vai se dedicar, portanto, ao manejo de resíduos sólidos. Como vocês sabem, o manejo de resíduos sólidos é uma das atividades que compõem o conceito de saneamento básico. Com isso, professor Mimo, eu agradeço a sua disponibilidade e generosidade e abro, portanto, a palavra ao senhor para nos brindar com seus conhecimentos. Muito obrigado. Obrigado, professor Raul. Espero passar um pouquinho dessa mensagem do que é um consórcio público, né? Principalmente o consórcio público de resíduos sólidos, com o qual nós trabalhamos, mas lembrando que o consórcio público intermunicipal ele é uma ferramenta e uma alternativa para uma gestão pública. Então, eu queria falar, se pegando principalmente na área de saneamento, né? A gente vai ver que existem duas grandes políticas de saneamento, fora a Política Nacional do Meio Ambiente, mas que traz a área de saneamento. Lembrando que, quando vem a Política Nacional de Saneamento, que é o Plano Nacional de Saneamento Básico, a 11.445, de 2007, ela traz algumas visões da questão do saneamento, que seria a água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana. No Brasil, a gente vai ver algumas situações que água e esgoto têm algumas soluções e lugares que está bem adiantado. Então, e aí nós vamos entrar de drenagem de resíduo que praticamente quase não acontece no Brasil essa questão, principalmente drenagem, se resíduo é ruim, drenagem é pior ainda. Então, aí eu queria falar um pouquinho para vocês aí, um pouquinho dessas leis, e vocês estão no curso de Direito e terceiro Direito do Saneamento, eu acho que tem muito trabalho pela frente. Porque a gente vai ver algumas situações que estão muito definidas. Nós vamos analisar que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela ficou quase 20 anos no Congresso Nacional sendo discutida. E só em 2010 que ela vai ser realmente criada. Então, ela é 2 de agosto de 2010, e a recomendação no final dos apagados da luz, a luz do governo Lula, dia 23 de dezembro de 2010, né? Se cria praticamente toda a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E também tem a política dos consórcios públicos, né? Que é uma lei de 2005, apesar que na Constituição Federal ela já cita algumas situações dos consórcios públicos. Mas lembrando que o consórcio público é uma ferramenta que eu falei muito interessante, porque hoje, a nível Brasil, 70% dos municípios, dos mais de 5 mil municípios que temos hoje a nível Brasil, né, que são 5.670 municípios, se me falar a memória, 70% dos municípios são menores que 20 mil habitantes. Então, você fazer um plano de gestão, tanto de saneamento como de drenagem urbana ou de resíduos, imagine se nós temos que existir mais de quase 6 mil planos no Brasil. Então, essa ferramenta do consórcio é muito interessante, não só para os grandes municípios, e sim para também os pequenos municípios, para poder ter uma condição de estar lidando. Nós que estamos numa região metropolitana de Campinas, nós já temos dificuldade em algumas situações. Imagine esses municípios aí, quando a gente vai trabalhar na questão do norte e nordeste, principalmente, que são, pensando em resíduos, e também na área de saneamento, de modo geral, são os municípios que são mais carentes nessa questão do saneamento.
Então, como eu falei, essa lei, a 11.107, né, ela cria as diretrizes dos consórcios, né? Lembrando que o consórcio ele pode ser um consórcio público, de direito público, ou um consórcio público de direito privado. Aqui na nossa região nós temos os dois exemplos. O nosso consórcio é um consórcio público, de direito público, formado por 7 municípios. Mas, por exemplo, tem um consórcio PCJ, que é o consórcio das bacias do Rio Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Ele é um consórcio, ele é um consórcio público de direito privado. Por que essa situação? Porque ele tem empresas que participam dele. Como eles trabalham muito com a questão da água, por exemplo, nós temos empresas que nem a Ambev, a Coca-Cola, a Gessileve, Rodia, outras empresas que estão nessas bacias, que também fazem parte desse consórcio. Por isso que ele é público de direito privado, né? Agora, o nosso consórcio, ele é público de direito público, porque é só municípios que participam. Então, esse é um modo interessante da gente ver como é que está funcionando os consórcios no Brasil. E para criar um consórcio, nós temos algumas etapas a vencer. Mas a principal etapa que nós temos que vencer é a questão da vontade política. O contexto, se você pegar um contexto de modo geral, a gente vai ver o objeto que a gente quer fazer os consórcios e olha que você levanta o objeto, você levanta as dificuldades, o que pode ser melhorado, o que pode ser tudo. Aí, tendo sua vontade política, você consegue chegar. Por que eu falo? Porque você é um consórcio onde vai estar incluso as prefeituras, e aí quando você fala em prefeituras, você fala em administração pública, com prefeitos, os prefeitos têm que realmente pensar que ele tem que pedir ideias, tem que trocar ideias e ferramentas com os demais consórcios, né? Com as demais cidades. Então, é esse contexto aí da vontade política, eu acho que é a principal questão. Depois disso, vem os estudos, os diagnósticos e chegar no objetivo. Lembrando que um consórcio, ele pode ser entre municípios, pode ser entre estados, e estados com união, municípios com estados, município com união. Tem várias ferramentas que podem ocorrer nesse consórcio. Uma das situações aí a etapa de formação desses consórcios seria o primeiro passo, que é criar a lei prevista, a gente chama de protocolo de intenções. Você cria, que é basicamente o estatuto do consórcio, né? Pelo executivo ele cria, ele envia para a Câmara Municipal, para o Legislativo, como é o caso dos municípios, né? Esse protocolo de intenções tem que ser ratificado pela Câmara, então ele tem que ser aprovado pelo Legislativo. A partir daí, nessas duas etapas, está criado o estatuto, esses consórcios. E só para você ter uma ideia, algumas áreas de atuações de consórcios públicos que existem hoje no Brasil, da qual a gente tem conhecimento, né? Mas pode ser um consórcio de saúde, de infraestrutura, de meio ambiente, consórcio de planejamento, de resíduos sólidos, que é o caso do nosso consórcio, né? De transporte, de informática, educação, turismo, desenvolvimento econômico e desenvolvimento regional. Então, são algumas maneiras. Aí a gente começa a fazer uma pergunta: quem são esses consórcios? Onde estão e o que fazem? A Frente Nacional de Prefeitos, juntamente com o Observatório dos Consórcios, eles fizeram um estudo recente. E aí eu vou falar um pouquinho desse estudo, só para dar uns números para vocês. Atualmente, esse estudo é de 2013, no Brasil, existe 688 consórcios públicos no Brasil. E aí, quando a gente pega um gráfico que mostra esse número até 2013, desde 1970 até 2013, o crescimento é exponencial, né? Então a gente vê que os consórcios cresceram muito. Os consórcios públicos cresceram muito. Aí vamos lá.
só para vocês terem uma ideia, de consórcios públicos a nível do Brasil, hoje, segundo o Ministério de Consórcios Públicos e Resíduos Sólidos a nível do Brasil, nós temos hoje, dado 2013, 166 consórcios foram criados até 2013. Quando você chega em 2011, lembrando que a lei dos consórcios públicos, a lei de 2005, em 2011 nós tínhamos apenas 81 consórcios públicos que trabalham com resíduos sólidos. E hoje, em 2013, nós temos 166 consórcios públicos que trabalham com resíduos. Bom, deixa eu falar um pouquinho do meu consórcio agora, só para vocês terem uma noção de quem é o nosso consórcio. Então, nosso consórcio foi criado em 2009, tá? Antes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, dentro de uma agência metropolitana, que aí, no caso de Ribeirão Preto, é aglomerado, não sei se Ribeirão já era, vocês me desculpem se a Ribeirão é agência metropolitana ou é aglomerado, né? Mas foi criado dentro da agência metropolitana através da vontade dos prefeitos. Porque nessa época começou a surgir muito questionamento quanto à gestão dos resíduos e já tinha-se uma ideia que a Política Nacional de Resíduos ia ser criada e como ela ia prevalecer. Então, em 2009, os prefeitos da época se uniram e criaram. Aí, quem são esses municípios? Né? Vamos lá. Nós somos os municípios que foram criados, né? Que participaram: Sumaré, Hortolândia, Montemor, Santa Bárbara, Americana e Nova Odessa. E a sede nossa era o município de Nova Odessa. Depois, em 2010, mais 2 municípios vêm a fazer parte do nosso consórcio, que são os 2 municípios que não estão na região metropolitana de Campinas, que é Capivari e Elias Falso. Então, esses municípios entram em 2010. Pra vocês terem uma ideia, hoje, a geração nossa de resíduos, tá? Nós vamos falar mês. São quase 23 mil toneladas de resíduo mês no nosso consórcio. Veja bem, desses 23 mil toneladas, nós encaminhamos simplesmente 5 municípios, entrega só para um aterro. Então aí vai a situação que é a preocupação dos prefeitos. É um aterro particular, tudo bem, um aterro bem gerido, que é o aterro da Extra Ambiental no município de Palmeiras. Aí quando nós traz essa questão, nós começamos a trabalhar a questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos e os próprios resíduos no modo geral. Nós começamos a pensar que na política dizia, né? Então, aí, quando chega 2010, a Política Nacional ela traz algumas coisas que nós temos que pensar um pouquinho, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela vem e fala que passa a ser compartilhada a responsabilidade. Porque até então, tinha-se uma ideia que a responsabilidade dos resíduos públicos, ele era toda a responsabilidade dos municípios. Aí, quando vem a Política Nacional em 2010, ela traz outros autores. Quem são esses outros autores? Consumidor, comerciante, fabricante, importador ou fabricante. Então, eles passam a ter uma responsabilidade nessa Política Nacional de Resíduos Sólidos. E ela não longe. E realmente a gente percebe que ela é uma política muito interessante. Ela foi baseada muito na política europeia, tá, de resíduos sólidos, mas realmente uma política que vem modificar todo o sistema de tratamento de resíduos no Brasil. Aí aparecem algumas situações que nós vamos ter que tomar cuidado para fazer a gestão de resíduos no modo geral, né? Dentro do município. Quais são as dificuldades para a gente poder fazer o gerenciamento desses resíduos dentro do município ou dentro do consórcio? O principal para nós, 3 principais que nós vamos ter que pensar, que é o crescimento populacional, a produção e o consumo
e a urbanização. Então, quando a gente pega essas três questões, a gente começa, vamos lá, no crescimento populacional. A gente vê que tem crescido muito a população a nível mundial, sem falar na China, que tem um crescimento estrondoso, e aí a previsão para 2050 é que nós vamos ter mais de 9 bilhões de habitantes. Então, quando você pensa nesse mais de 9 bilhões de habitantes, se a média mundial é quase 1 quilo por habitante, aí vocês analisam quantos resíduos vão ser gerados aí, a nível mundial. Então, como diz um outro questionamento nosso, quanto tempo vai demorar para estourar essa bomba, né? Porque realmente, se cada um continuar produzindo ou gerando 1 quilo de resíduo, nós vamos ter uma situação complicada. Que a gente começa a analisar que no Brasil essa lei é nova, estamos com dificuldades, e se a gente pensar a nível Brasil, quantas pessoas aí estão gerando e não tem onde se colocar esses resíduos. Quando a gente fala na população. E aí a gente vai analisar o crescimento, a população nossa cresce e a geração. Porque, na verdade, quando a gente fala em geração, a gente analisa que nos últimos 13 anos a economia cresceu 6,5%, se não me engano, é um dado da Abrel, só que os resíduos gerados cresceram 13%. Então, mais que o dobro dos resíduos em relação ao crescimento populacional. Então, essa é uma situação. E aí, quando nós falamos em urbanização, a gente começa a perceber que no Brasil, eu falei, existem os municípios de pequeno porte, menor que 20 mil habitantes, mas existem as grandes regiões, principalmente no sul e no sudeste, que a maior parte da população nossa está concentrada nessas regiões. E quanto mais se urbaniza, mais resíduos você gera. Isso a gente tem noção porque você passa a consumir outros tipos de resíduo, porque é uma cidade que é essencialmente agrícola, ela produz um tipo de resíduo um pouco diferente do que as cidades, no modo geral, principalmente as cidades que são muito verticalizadas, né? Vamos falar um pouquinho agora da produção. Eu quero voltar um pouco naquele assunto que na verdade, eu falei 13% e não foi. Ó, de 2003 a 2012, a população, são dados da ABEL, que é a Associação Nacional das Empresas Especiais. Eles têm um site muito interessante, se vocês puderem lá, toda essa estatística que eu estou falando, se vocês podem estar verificando no site deles, da ABEL. Então, eles falam que, enquanto o crescimento populacional foi 9,25%, ó, gente, eu fiz uma confusão aí, tá? O crescimento populacional foi 9,25%. A variação do PIB foi quase 21%, os resíduos aumentaram 21%. Então, vamos lá, a variação per capita está diretamente ligada com a geração de resíduos. Bom, aí a política também ela traz uma outra situação, que ela fala da hierarquia dos resíduos. Então ela fala assim, qual é o artigo 9º da Política Nacional de Resíduos Sólidos? Ela fala assim, da não geração, da redução, da reutilização, da reciclagem, do tratamento dos resíduos, né? E da disposição final somente do rejeito. Esse artigo é um artigo muito interessante, porque, na verdade, o que acontece? A gente vê algumas ações sendo tomadas a nível do Brasil, mas algumas ações que é tomada, assim, a reutilização muito pouco, a reciclagem vem crescendo no Brasil, apenas que, só lembrando que o Brasil recicla menos de 5% dos seus resíduos gerados, tá? Que é muito baixo. É uma tendência a crescer isso, sem dúvida, mas isso tem que ter muito trabalho, muita educação ambiental aí para atingir essa situação.
Ó, só que ninguém fala da primeira parte, da primeira hierarquia, a não geração. A não geração é aquela história da economia circular, aí já como nós começamos a entrar, todo mundo quer trocar o celular a cada 2 anos, os equipamentos eletrônicos, a vida útil desses aparelhos, então tudo isso tem que ser analisado, porque na verdade a não geração é uma coisa que não está ainda bem trabalhada nos nossos consumidores. E aí tem que analisar quem tem interesse dessa não geração. Por quê? Quando nós vamos trabalhar a não geração, nós vamos ter que trabalhar uma questão muito diretamente ligada com a economia. E aí a economia ela tem que se pensar, tem que aumentar o consumo para ter economia. Então essa questão é uma coisa que vai ter que ser muito discutida aí para os tempos aí, vocês vão ter muito tempo para pensar nessa questão. Então, aí a política ela traz, além desse desafio da eletrização, a própria coleta seletiva, ela traz a logística reversa, que é o seu atributo 33, tá? E a disposição final só do rejeito. Então, eu vou ter que trabalhar todas essas questões, esse desafio, para poder só mandar para o aterro os rejeitos. Aí, cai naquela coisa, né? Mas quando alguém faz por mim, eu tenho que fazer alguma coisa? Então, é aquela coisa, né? O município já faz tudo isso, né? Não sei, não é todos os municípios que fazem. Então, nós temos que tomar uma ação aí para ter uma reação, né, gente? Porque não pode pensar, eu pago imposto, eu pago isso, faço aquilo, não vai ter responsabilidade. Não, a política trouxe responsabilidades para o consumidor também. Então, o poder público, fazer a universalização das coletas, né? Depois da coleta, nessa coleta tem que ter a coleta seletiva, temos que ter a participação da população, do modo geral, porque se a população em si não compra ideia, você não vai ter, praticamente, você não vai ter coleta seletiva. E depois que partir dessa coleta e a separação pela coleta seletiva, nós vamos ter que partir para o resto da triagem e praticamente o tratamento desse resíduo do que não pudesse ser aproveitado na coleta seletiva. Você trata ele e vai bater somente o que for rejeito. Aí, quando nós falamos da logística reversa, é aquela história, fica de responsabilidade, que nós falamos do berço para o berço, né? Então, de onde ele foi criado, a responsabilidade vai para quem? Para quem criou. Mas é isso que ele passa, por exemplo. O fabricante, o importador desse material, que hoje não é resíduo, mas vai ser resíduo no final de sua vida útil, ele tem que voltar para dar o destino correto, esse fabricante é o importador. Aí, como no Brasil surgiu a palavra compartilhar, essa lei, a artigo 13, fala do compartilhamento, quem tem responsabilidade? Importador ou fabricante, comerciante, distribuidor, consumidor e poder público. Aí, para a gente poder fazer essa questão, como o poder público, no meu modo de entender, o poder público ele tem que dar as políticas públicas para isso acontecer. Mas é um questionamento que nós não podemos colocar dinheiro público nisso, porque a lei fala, e aí que está vocês, todos juristas aí, para discutir essa questão. Porque no mundo inteiro, o poder público, ele não coloca a mão, ou ele só coloca as políticas públicas realmente para poder dar a forma de como fazer essa logística reversa. Eu falo como entendimento do município. Se perguntar algumas empresas, que nem o caso que foi criado o acordo setorial das embalagens, e lá as empresas de embalagens criaram um grupo chamado Coalizão, que eles estão fazendo a logística reversa das embalagens no modo geral. Mas essa embalagem, no modo geral, está no nosso resíduo, no nosso lixo, entre aspas, né, no dia a dia.
E aí ficou a cargo, boa parte disso, para o município. Então, o que o município faz? Ele tem que implantar a coleta seletiva, ele tem que fazer a coleta e tem que fazer a destinação correta desses materiais. Então, como foi criada a Política Nacional lá, criado-se esse comitê que discutiu, foi a audiência pública, tudo, e aí criou-se o acordo setorial das embalagens, que é onde impacta mais os municípios. Só lembrando que tem outros acordos, né, que foram criados, tá? Ó, de agrotóxicos, de embalagens de resíduos sólidos, já é bem difundido. Até o sistema brasileiro é um sistema que a nível mundial ele já é bem difundido, né? Então eu só queria falar que a Império, quem tiver a oportunidade de pesquisar a Império, ele traz todo um trabalho dessa questão de embalagem de agrotóxico. De pilha e baterias, que também é outro acordo setorial que foi discutido, foi criado. O de pneus, que já existem, né? Apesar que há alguns questionamentos na questão dos pneus, mas isso, o de óleos lubrificantes e suas embalagens também já existe, ocorre bem. O de lâmpada fosforescente, ele também está sendo discutido, está sendo implementado. Começou em 2013, mas ele vai chegar nos municípios, ele só começa nas cidades, ele começa a implementar nas cidades aonde foi sede da Copa, né? Se não me engano, foram 13 cidades que foram sede da Copa, ou subsedes da Copa do Mundo, né? Então, quer dizer, vai demorar muito para chegar nos municípios, pequenos municípios. E o de eletroeletrônicos, né, que, por enquanto, está sendo empurrado para a barriga. Quer dizer, então, assim, isso está sendo empurrado para longe. Mas, apesar que a gente sabe que me parece que tem alguma coisa sendo discutida aí para próximo dos eletrônicos. Então, esse sistema de logística reversa aí foi criado aí uma discussão. Aí vem o Estado de São Paulo, na questão da logística reversa, ele coloca os termos de compromisso. Se você tiver entrar no site da Secretaria do Meio Ambiente e entrar em resíduos, você vai ver que lá nós temos 12 termos de compromissos que foram criados pelos municípios, pelo Estado, juntamente com as empresas fabricantes. Tá? Então lá tem pilhas, baterias, tem embalagem de óleos, embalagem de pessoais, perfumaria, cosmético, limpeza e afins, tem agrotóxicos também, tem embalagem de óleo, tem alguma coisa de telefonia celular, de óleo lubrificante, óleo comestível, de frios usados, né? Então, agora de embalagem, de modo geral, muito pouco, algumas empresas só aderiram. E aí, isso impacta muito porque, na verdade, as empresas, elas querem que os municípios trabalhem essa questão, mas elas não querem realmente colocar dinheiro no poder público. Então, essa questão da coleta seletiva é uma coisa ainda que o município gasta muito para se fazer, enquanto eu gasto para fazer a coleta por exemplo, uma média de 130 a 140 reais a tonelada, para ser coletada no modo comum, a coleta seletiva ela se torna muito mais cara, lógico, porque ela quase não tem peso, né? Então ela se torna muito mais cara a coleta para o município. Não que não deva ocorrer, sim que deve ocorrer, que eu falei que no Brasil nós reciclamos muito pouco, né? E aí, quando essa política ela traz todas essas situações, deixa eu só pegar aqui, nós vemos que temos muita coisa para trabalhar. Ela também fala, tanto a política nacional de resíduos sólidos como a política de saneamento, ela fala que nós temos que criar as taxas para ser sustentável esse sistema de coleta nos municípios. Taxas ou tarifas, né? Ou preço público. Mais de 60% dos municípios, isso aí está no Plano Nacional de Saneamento, não cobram diretamente os resíduos. Eles falam que estão embutindo a taxa de IPTU. E no custo que está hoje, praticamente isso, o que está embutido lá não paga.
E são poucos os municípios que realmente têm o custo correto da coleta e destinação final desses resíduos corretamente. São poucos municípios que sabem quanto custa isso. E realmente, se for colocar na taxa do IPTU, você vai aumentar a taxa do IPTU, então tem todo um sistema de como criar essas taxas. Porque quando você fala taxas e tarifas, você sabe que às vezes, politicamente, é impopular. Porque quando governos passados da cidade de São Paulo foi criada a taxa, realmente, na época, a Marta Suplicy, ela criou a taxa dos resíduos na cidade de São Paulo, e aí depois o próximo prefeito foi o Serra, e praticamente acabou. Que foi, na verdade, foi uma briga política. Mas vocês imaginam São Paulo, aí, que produz 20 mil toneladas, não, 20 mil toneladas de resíduo dia, né? Qual o custo e aonde a gente vai achar o local para destinar corretamente tudo isso? E aí, então, eu acho que vocês aí, essa questão da taxa é uma outra situação que os municípios têm enfrentado, porque quando a gente viu aí, mesmo os grandes municípios, há uma discussão interna de como criar essa taxa, para não ser uma coisa que pode ser indefinida juridicamente, e trabalhar. Eu vejo nós que temos um corpo jurídico, nós já estamos com dificuldade para trabalhar essa questão da taxa ou preço público para ser cobrado, né? Taxa ou tarifa, né? Não pode ser tanto uma como outra, né? Tem que ser analisado. Então é uma outra questão que eu acho que vocês, no adicionamento, têm que pensar um pouquinho para como trabalhar, e também uma coisa que vocês podem trabalhar pensando no futuro aí. Lembrando sempre, gente, que a Política Nacional, ela vem falando do tratamento de resíduos, principalmente quem tem preferência em tratar os resíduos em questão de fazer triagem e aproveitar os recicláveis. São as associações ou cooperativa de catadores. A palavra catadores aparece 22 vezes na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, ela é bem clara. O catador tem preferência, porque ela é uma política que também trabalha com o lado social, é uma política socioambiental e econômica também. Então, é uma coisa que nós temos que pensar. Então, os municípios também têm que dar preferência às cooperativas ou associações de catadores. Lembrando que as associações de catadores ou cooperativa, eles dispensam licitações, né? Então, eles podem ser contratados diretamente pelas cooperativas. Então, pelas prefeituras, tá? Pela administração pública ou consórcio. Então, outro resíduo, que é um resíduo muito complicado, complexo, que é onde os municípios ainda têm uma dificuldade, eu vou falar aqui a questão do resíduo da construção civil. Nós chamamos de resíduo que é o RCC. Resíduo da construção civil é todo o resto da construção civil ou de demolição da construção civil. Então, nós temos um estudo do Plano Nacional que fala que produz cada habitante produz 700 quilos por ano. Então, se você pegar, é praticamente o dobro da geração de resíduos domiciliares, né? Então, é um resíduo super difícil de ser trabalhado, aonde ele tem que ser reutilizado, porque os estudos mostram que cada tonelada que você aproveita desse resíduo, você deixa de tirar 4 toneladas da natureza. Isso que eu estou pensando em cimentos, em telhas, outros materiais. Então, eu acho que é um outro resíduo que é de volume e peso muito grande, que passa pelos municípios. A gente lembra que o estado de São Paulo tem um plano de resíduos sólidos, né? E ele fala lá que a geração no estado de São Paulo é de 510 quilos por habitante ano. Então, você vê, então vamos falar meia tonelada por habitante ano, nós geramos esse tipo de resíduo, né? Lembrando também que, na verdade, nós temos o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né? Que ele veio depois da política, e ele deu base para a formação o Plano Nacional de Resíduos Sólidos deu base para os planos estaduais e para os planos municipais.
Lembrando que esse Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele está sendo revisto já. Então, começou agora em 2017 a revisão desse plano. Então, ele dá todas as diretivas e estratégias para conseguir atingir. Lembrando que, quando ele foi criado em 2011, esse plano, ele dava muitas diretivas e pegava uma área de saneamento também, que é um corpo do Plano Nacional de Saneamento de Resíduos Sólidos, né? E aí, quando a gente passa a trabalhar essa questão, você vê que precisa de muito dinheiro para a gente poder colocar no sistema. E dinheiro de investimento na área de resíduos foram poucas colocadas. Então, gente, eu acho que hoje a gestão sustentável dos resíduos sólidos aí, a gente tem que pensar um pouquinho nas coletas utilizadas, os pontos comunitários de entrega. Nós temos aqui no nosso consórcio os ecopontos, onde as pessoas podem levar a quantidade de resíduos gerados da construção civil, pequenas quantidades, né? E os resíduos recicláveis também podem ser levados para lá e depois destinados às cooperativas que trabalham nos nossos municípios. E tudo isso na política a gente vê, tudo isso leva a uma grande coisa, que a nível mundial é uma coisa que nós no consórcio temos um trabalho interessante, que é a questão da emissão dos gases de efeito estufa, principalmente. Então, resíduos geram muito efeito estufa. Nós lembramos que os resíduos sólidos urbanos geram metano, e o metano é 21 vezes mais poluente do que o gás carbônico. Então, os aterros, ou lixões, ou tudo isso tem que ser controlado, esses gases. O lixão já desde 2010, a política já vem falando que não pode mais a partir de 2014, mas quando a gente pega a Política Nacional a Política Nacional de Meio Ambiente, já falava que já não podia existir mais lixões. Então esse talvez foi um erro que nós, gestores, juntamente com a imprensa, isso é o meu entendimento, tá? Nós falamos muito do fim dos lixões, e fui falando, a partir de 2014 não pode ter mais lixões no Brasil. Não, quando você pega a política nacional de meio ambiente, de 1999, 98, ela já falava que já não podia existir lixões no Brasil. Então, isso é uma situação que nós temos que pensar, que os lixões não podem existir. E agora existe uma frente parlamentar, que eu sou contra, totalmente contra, algumas pessoas dos municípios, eu acho que são a favor, principalmente aqueles municípios que eu falei, norte e nordeste, que tem as maiores dificuldades aí, ambiental, né? Eles querem prorrogar essa lei, mas eu acho difícil porque a própria política ambiental já falava que os lixões já não eram para existir. A política nacional fala que não pode existir lixões e ela dá toda a diretiva para se trabalhar esses resíduos. E o que nós temos que trabalhar muito, realmente, para mim, eu acho que é a nova geração. Essa geração, essa educação, a gente tem que trabalhar muito. E lembrando, nós temos prova aqui nos municípios, que nós temos ecopontos. Os ecopontos são divididos em regiões dos municípios. E é interessante que até 2015, que foi um ano de doenças, aí que no caso, em 2015 nós falávamos só da dengue, né? Sem as outras doenças que apareceram depois, que foram transmitidas pelos mosquitos. Os bairros que mais entregavam resíduos dentro dos ecopontos eram que tinham o menor número de doenças, que nem no caso da dengue. Isso aí nós fizemos uma estatística em 2 municípios e mostrou claramente isso para nós. Então, quando você faz a limpeza, entrega todos os resíduos corretamente, é interessante que você deixa de gastar na saúde. Então, é aquela história, velha história que a ONU fala que cada $1, né, investido em saneamento, você vai economizar 4 na saúde. E aí a gente começa a mostrar, né, porque depois, em 2016, veio o estouro populacional desses mosquitos, de transmissão e altos números de dengue, e aí apareceram outras doenças juntas, né? Não foi só a dengue, mas em 2015 nós estudamos só a dengue, no caso, que era a doença que atingia aí os municípios.
Então, aí fica um recado para você ver a complexidade, se a gente for falar bastante da política nacional de resíduos e a de saneamento também, nós temos todos esses desafios para encarar para frente. Aí, professor Raul, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, eu fico até à vontade aí. Só para falar, essa questão de saúde aí, tem a questão da economia também. No resíduo que ele é levado para um ecoponto, a poder público ele gasta R$17 por metro cúbico para fazer a gestão desse resíduo e o destinamento correto. E quando ele tem que fazer uma limpeza corretiva, quando ele está na rua ou em terrenos baldios, ele chega quase a R$70 por metro cúbico. Então também é uma questão de equilíbrio econômico também aí. Você vê que um ecoponto ou um TEV ou um NEV aí, ele traz além de trazer uma economia para o município, ele também traz também a questão da saúde envolvida. Professor, fica à vontade aí, até falei bastante, se alguém tiver algum questionamento que eu puder ajudar. Sim. Pessoal, alguém gostaria de fazer um questionamento, aproveitando a conferência do professor Mimo? Professor, gostaria de saber assim, para uma empresa conseguir contratar com um consórcio, por processo de licitação normal mesmo, por exemplo, para um aterro, para conseguir ter um aterro sanitário e contratar com um consórcio para que os resíduos sólidos sejam destinados a esse meu aterro, eu tenho que ter um aterro e aí participar de uma licitação ou tem que ter alguma autorização específica? O senhor ouviu, professor? Cortou um pouquinho, mas eu entendi se uma empresa quiser contratar com consórcio, né? Para destinação. Veja bem, quando nós fazemos um protocolo de intenções lá atrás, o município dá o poder para o consórcio. O protocolo de intenções ele dá o poder para fazer a licitação. A licitação do consórcio, ele usa a mesma legislação que os municípios usam hoje, atualmente, que é a 8666, né? A única vantagem do consórcio é que, por exemplo, se ele tiver mais que 3, ele pode contratar até 3 vezes mais o valor mínimo da 866. Então, se fosse uma diretinha de R$8.000, talvez esses números sejam mais esses, mas eu poderia contratar até 24.000 sem licitação, só com orçamento. Se for uma obra de engenharia, que é R$150.000, se não me engano, eu posso contratar até R$450.000 sem licitação, só com orçamento. Então depende da modalidade. A única coisa que favorece o consórcio é que eu posso contratar, sempre que eu tiver mais de 3 municípios, eu posso contratar 3 vezes mais dos valores de um município. Mas eu tenho que ter toda a modelagem de licitação ou de contratação que é o poder, a lei fala, 866 fala. E também, eu só queria falar uma coisa que eu esqueci, que é uma coisa que no Brasil tem que acontecer muito, no estado de São Paulo está acontecendo, que é a questão da regulação. Todo o serviço hoje de água e esgoto já tem uma agência reguladora e também as agências reguladoras dos resíduos vai ter que acontecer, como já está acontecendo, que nós temos a área SPCJ, né? Que é uma agência reguladora próxima a nós aqui, que faz a nossa região, e está fazendo algumas outras regiões do estado, ela regulamenta todo esse trabalho de resíduos também. Então, isso está no plano nacional de saneamento, né? Na 11.445, ela fala da regulação desse trabalho, né? Então, a regulação também é uma ferramenta, e a regulação, algumas coisas interessantes, que eu acho que quem está no poder jurídico aí está estudando essa questão de também é uma área que no estado de São Paulo nós temos só 2 agências, que é a ARES e a ARCESP, que fazem a regulação de resíduos, né? Então é uma área que vai crescer muito. Eu, se fosse vocês, se atentava um pouco para essa situação, para essa que eu falei, a questão da taxa, a questão que se existe taxa, tarifa, o preço público, ela tem que ser regulada. E, então eu acho que isso é uma questão que vocês podem estar pensando em trabalhar.
tem só uma outra situação, só achar uma lei aqui que é recente, que eu estudei pouco ela, mas eu acho que isso está vendo, que é uma norma do Ministério das Cidades. Deixa eu só procurar aqui, porque ela... a portaria do Ministério, era uma norma, a portaria do Ministério das Cidades, que é a portaria 557 de 2016. Ela é de dezembro de 2016. Então é uma coisa que você também ficaria atento aí, porque na verdade ela fala do estudo de viabilidade técnica e econômica. Então quando você perguntou sobre licitação, qualquer trabalho que você for fazer hoje de saneamento, aí você vai pensar água, esgoto, resíduos, drenagem, você tem algumas coisas para estar se pensando que ela coloca ali para se discutir. Você tem que fazer esse estudo de viabilidade técnica e econômica, lembrando que sempre, por exemplo, se eu sou uma cidade que eu vou contratar uma coleta de lixo, de resíduos, eu vou fazer um estudo, eu vou ter que pensar na regionalização. Então essa portaria ela fala, eu vou fazer uma concessão, uma PPP, tudo que eu for pensar regional, local, eu tenho que pensar se regional não seria mais interessante. Seria interessante contratar via regional ou local. Então é uma questão, essa portaria, ela traz alguns conceitos ali, ela se torna uma referência para a contratação. Fora a lei hoje de licitações, que é a 866, na área de saneamento, essa portaria é interessante, acho que é bom dar uma estudada nela, já dei uma estudada um pouco nela, já discuti um pouquinho com algumas pessoas, lembrando que aqui nós, só para falar para você, nos consórcios, nós temos uma boa parceria com os ministérios públicos da nossa região. Por exemplo, nós temos o GAEMA, né, que é o Ministério Público Especial da área ambiental, né, é o grupo de atuação na área do meio ambiente, da região aqui do PCJ, né, é chamado então GAEMA PSK do Campinas. Nós temos boas parcerias e fazendo muita discussão. Então o Ministério Público é muito interessante a gente estar discutindo, porque quando você fala em qualquer investimento, pensando numa tecnologia para se fazer toda a gestão de resíduos sólidos, eu tenho certeza hoje que se tiver um investimento pesado, você não consegue fugir de uma PPP. Se você for ter uma PPP, tem que se fazer uma coisa muito clara, né? Nosso consórcio, nós precisamos desse tipo de ferramenta, de PPP, só que para isso nós estamos fazendo estudos, né? Então, foi a nossa lição de casa. Desde 2012 até hoje, nós temos 2 bons estudos que, quando for fazer uma PPP, eu tenho um que nós já terminamos e tem outro que estamos terminando agora. Quando se eu for fazer uma PPP, eu vou dar a diretriz e vou falar o que eu quero, né? As empresas. Então, a gente tem uma consciência que a gente tem ferramentas para realmente hoje para pedir uma PPP. É que a condição econômica hoje, eu não sei se seria viável uma PPP pensando em resíduos, né? Porque a gente vê muitas tentaram fazer PPP no Brasil na área de resíduos, mas poucas realmente funcionaram e tiveram sucesso. Todas que surgiram, a maioria, estão sob questionamento do Ministério Público, do Poder Jurídico, né, de como foi criado. Então, como o Ministério Público acompanha o nosso trabalho, a gente tem certeza, se a gente for fazer alguma coisa aí, tudo isso muito bem às claras, né, que eu acho que a transparência é o controle social que a gente fala, né, e tem que ser bem divulgado, né. E é interessante que quando a gente trabalha em consórcio, isso aumenta, né? Então, assim, tem uma credibilidade maior pensando aí pensando no Ministério Público, pensando no Tribunal de Contas. Né? O Tribunal de Contas olha o consórcio com bons olhos, né? Inclusive, às vezes eles vêm até trabalhar com a gente para usar como referência para outros lugares como está fazendo. Não só que nós somos referência, até outros consórcios se tornam referência para nós também. Então, tem alguns outros. Como a gente é referência para alguns, a gente passa a pegar referência de outros. Né? Então, o próprio Tribunal de Contas, né, do Estado de São Paulo
eles acham que o consórcio é uma grande ferramenta para os resíduos. Ótimo. É isso aí, professor. Certo. Alguém mais teria algum questionamento? Não, meninas? Não? Bem, professor Mimo, aproveitando o senhor, eu anotei aqui algumas coisas e a fim da gente poder aí explorar com eles alguns pontos, eu anotei, me permita fazer alguns questionamentos, né? Ok. Num determinado ponto, o professor nos coloca que a Política Nacional de Resíduos Sólidos tem como uma tônica importante o lado social, a preocupação social, e principalmente na coleta seletiva, no tratamento dos resíduos sólidos, visando a reutilização, a reciclagem, há pontos da lei claramente de estímulo à formação de associações e cooperativas, né? Porque nós temos aí um país em que muitas pessoas vivem, né, da coleta desses resíduos. Bem, em relação a este ponto, que foi bem abordado pelo professor, eu pergunto, no âmbito do consórcio Consimares, existem preocupações ou gestões no sentido de estimular os municípios a investirem, estimularem, né, também a formação dessas cooperativas e associações? Sim, nós temos o trabalho, uma entidade, uma ONG que chama Gaia, né? E a gente trabalha essa questão junto com os municípios. E nós temos municípios que têm mais sucesso e tem município que está patinando nessa questão. Tem algumas dificuldades aí nessas cooperativas. Sem dúvida o consórcio apoia essa questão das cooperativas e trabalhamos muito nisso. É uma ferramenta interessante até para o município. A lei fala muito disso, mas hoje no consórcio das 7 cidades, para você ter uma ideia, nós temos 4 cooperativas atuantes. Tem cidades, por exemplo, Ilhas Falsos, que é uma cidade de 16 mil habitantes. Ela, na verdade, ela tem 3 famílias que trabalham somente, não é uma cooperativa. Mas temos cooperativas que vêm em Hortolândia, a própria cidade de Nova Odessa e Santa Bárbara, que tem cooperativas, apesar de toda essa dificuldade que passa, né? Na sua questão de gestão. Por quê? Por mais que você capacite, e isso é um dado interessante, você capacite essas pessoas, mas a grande rotatividade de pessoas nessas cooperativas é que dificulta toda a continuidade do trabalho. Então, a gente vê, quanto mais nós capacitarmos e aumentar o rendimento dessa, menor a rotatividade vai ser. Nós estamos trabalhando com essa empresa, essa UNC, né, que é o Gaia, na verdade, não custa nada para os municípios e eles trabalham nas cooperativas. Então, é uma questão que nós temos que crescer muito ainda dentro dos municípios, a questão do cooperativismo, que é a maneira mais rápida de aumentar a coleta seletiva dentro dos municípios, né? E eles têm a preferência, né? Quando você pega o artigo, eu peguei o caderninho aqui, ó, eu tenho um caderninho aqui que só fala da política nacional, eu vou buscando ele, né? Então, ele fala da contratação das cooperativas, né? E que isso vai estar no artigo 36 da política nacional, né? Exato. Ele fala de toda a maneira de contratação que pode ser isenta de licitação, pode contratar direto a cooperativa. Né? Isso a fim de se estimular as parcerias com essas cooperativas. Né? Sim, nós estamos estimulando no máximo, precisamos buscar recursos, mas eu volto lá no Acordo Setorial de Embalagens, que eu acho que, na verdade, no Grupo Coalizão, eles falam que eles não vão dar dinheiro para o município e sim vão investir nas cooperativas. Mas quem tiver a oportunidade de dar uma olhadinha do Acordo Setorial, você vai ver que os municípios, a questão fica muito além. A maneira que eles colocam a meta de redução das embalagens que vão bater é muito pequena e uma maneira muito estranha de se calcular. Mas, porque nós, os municípios, brigamos muito nessa questão aí do Acordo Setorial das Embalagens, mas nós somos vencidos, de última hora, nós somos vencidos aí
pelo poder econômico, né? Porque ali naquele grupo não tem nada contra essas empresas, mas quando você pega a Ambev, a Coca-Cola, a Pepsi, GC Lever, que bom, que vai, todas essas empresas, você pega aqui na Europa, elas já fazem isso. Eu não entendo porque no Brasil elas não quiseram fazer como elas fazem na Europa, como elas fazem nos próprios Estados Unidos. Nós não entendemos isso. Eu vi todo esse sistema implementado na Itália, em Portugal. Quem quiser entrar no site, que é muito interessante, que lá eles criaram uma sociedade. Foram criadas a Sociedade Ponto Verde de Portugal. Lá tem todo o sistema de logística reversa e como funciona. Se o município fizer o trabalho, o que eles têm que fazer, o município vai receber por isso. Se ele não fizer, quem recebe ele está na cadeia. Então, se quem tiver interesse nessa questão de logística reversa, eu estive lá em Portugal em 2011, pude ver isso, e a gente tem contato com as pessoas de Portugal, entre eles aí, sociedade.verde.com lá em Portugal. Lá. Vocês vão ver que é um sistema muito interessante de logística reversa. Na Itália tem os consórcios, porque na Itália, ela criar uma entidade, ela criou um consórcio de empresas que fazem toda essa gestão de logística reversa. Então, mas aqui no Brasil, existiu aquela palavrinha compartilhada, que aí os fabricantes, aí, os comerciantes, tiraram um pouco as suas responsabilidades. O município tem que participar também. Mas eu não posso tirar aquela história, tirar dinheiro da saúde, vou tirar dinheiro da educação, tem tudo aquelas coisas, para colocar a questão do lixo, que quem produziu tem a sua responsabilidade. Então, se eu produzir uma garrafa de refrigerante, eu vou ter que tirar aquela garrafa PET da cadeia, de veio para o aterro, eu vou ter que produzir uma cadeia. Então, é uma discussão também muito grande aí, que é a questão da logística reversa aí, que eu acho que nós estamos trabalhando com o município, mas é uma briga, assim que eu falo, sanção contra os grandes aí, né? Sanção é muito grande, é muito difícil você brigar. Ainda mais agora que a economia não é tão aquecida, né? Ficou pior ainda. Porque quando foi criada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, eles criaram alguns grupos de trabalho. Um grupo de trabalho era da desoneração da cadeia produtiva, das reciclagens. E também isso não funcionou, porque na época, na primeira reunião, segundo o Ministério da Fazenda, que participou da reunião, eles não iam mexer nessa questão, porque eles já tinham desonerado algumas cadeias, que nem a cadeia da linha branca, da linha cinza, dos automóveis, isso aí foi em 2011, né? Então, eles falaram que a da reciclagem eles não iam mexer agora. Mas aí a gente começa a ouvir umas notícias, porque isso aconteceu, a gente fica até chateado, né? Porque poderia ter feito isso na reciclagem, não nas cadeias. Mas tudo bem, isso é uma questão de política e de governo, mas é uma coisa que tem que se pensar muito. Porque existe a questão de tributação, você paga o tributo já na garrafa PET, na fabricação de garrafa PET, e quando você vai produzir alguma coisa de novo, você bem tributado, tem muito imposto nessa cadeia aí, que precisava ter uma desoneração. Mas é lógico que tem que ter tudo um estudo muito bem feito aí para também ninguém se aproveitar dessa questão aí. Mimo, você considera que a forma com que a lei ela coloca o acordo setorial, né, como o próprio nome diz, a terminologia diz acordo, né, num sentido aí facultativo, não acaba sendo uma dificuldade nossa, né, do nosso país para se implementar isso de fato? Sim, sem dúvida. Fala sem acordo para se quebrar, né? Mas realmente é dificultoso e as metas, porque quando você pega esses acordos, os municípios tiveram pouca palavra. Então isso foi criado no Ministério do Meio Ambiente e os municípios tiveram a oportunidade de falar, e nós lá, eu estava representando, também participei dessas discussões, mas muito pouco ouvido. As nossas coisas que nós federamos, discutimos, foi muito pouco ouvido. Porque quando nós estávamos discutindo embalagens, você pega o Império, que eu falei que é de embalagem de agrotóxico, é lógico que eu estou falando um produto específico, a embalagem de agrotóxico. Porque no Brasil ele funciona muito bem. E os municípios não colocam a mão. Por quê?
Os grandes fabricantes, esses multinacionais que fabricam defensivo agrícola, que você pega Bayer, Tupon, Singenta, Novartis, essas empresas, ela não quer ver a sua marca jogada no colo, quer dizer, com a mão de uma criança. Então, eles criaram ferramentas, é lógico, falando de agrotóxicos, eles criaram uma ferramenta para essa embalagem voltar na cadeia, ou vai se incinerar completamente, porque tem algumas que não conseguem recuperar, ou recuperar essa embalagem. Então, eles tiveram vontade de fazer isso. Então, o INPEV, que é nacional, é um case mundial, porque poucos países do mundo têm um sistema de tratamento que recolha de embalagem, usado em agrotóxico, né? Então, nós falamos disso, por que não vamos pegar um modelo que nem o INPEV? Vamos trabalhar. Mas aí, né, você imagina, né, a briga foi muito grande, sabe? Então, eu acho que o acordo, aí quando você pega os termos de compromissos, que são do Estado de São Paulo, que tem na Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, ali acontece alguma coisa, mas muito pequena. E acontece alguma coisa que nos termos de compromisso, isso é uma crítica que já foi várias vezes, já fizemos para o presidente, já para os secretários secretário de Meio Ambiente, os municípios nunca foram ouvidos. Então, às vezes, deixa de acontecer porque os municípios foram pouco ouvidos. Então, eu acho que os municípios têm que ser ouvidos, porque, queira ou não queira, as embalagens estão dentro dos municípios. E a ação tem que ser local. A ação tem que ser local, realmente. Então, deixa a desejar muito. Então, é algumas coisas que eu acho que tem que ser trabalhado muito essa questão, e é complexa, porque impacta muito no nosso coleta. Certo. Mimo, você também cita uma experiência que foi adotada aí no âmbito do Consimares, que é a estruturação dos ecopontos em muitas cidades. Os nossos alunos que estão aqui na região de Ribeirão Preto, creio eu que não conheçam essa realidade, porque ela não é uma realidade local aqui, né, os ecopontos. Você poderia nos explicar um pouquinho qual é a finalidade do ecoponto, como ele foi pensado aí, como ele funciona, né, no sentido de se fazer aí uma destinação ambientalmente adequada dos resíduos? Sim, vamos lá. O ecoponto ou LEV, que a gente fala, é local de PEV, né? É ponto de entrega voluntária. Tem cidades que chamam de ecoponto, outras que chamam de PEV. Na verdade, no nosso modelo do nosso consórcio aqui, é aproximadamente 1.000 metros quadrados aí, e aí você tem o local para descartar corretamente, que são em caçambas, né? Resíduo da construção civil. Então, até o metro cúbico, qualquer cidadão pode levar esse resíduo lá e descartar corretamente. Seriam pequenas reformas, né, que ele fizer na residência. Se for mais de 1 metro cúbico, nada mais que ele contratar uma caçamba e o sistema de caçamba, de transporte de caçamba, onde vai dar o outro destino. Aí, no caso, aí, tem empresas particulares que fazem esse tipo de trabalho. E também no ecoponto você pode levar resíduos recicláveis, que lá recebe, que vai para as cooperativas, né? Todo tipo de resíduo. Você pode também levar restos de jardins, de poda, tá? Às vezes você poda uma árvore na sua residência, você não vai jogar na frente da sua casa, você pode também levar nesse local, lá recebe. Recebe utensílios domésticos que você descarta, que você não usa, você pode levar, como guarda-roupa, pias, restos de móveis, você pode até levar. Sofás, até a linha branca, geladeiras, linha cinza, alguma coisa que tiver, pode levar, que ela vai dar o destino correto. Óleo de cozinha, tem todo o local para se receber. E o interessante deixa eu só fazer que as pessoas, da mesma maneira que ela leva, ela também pega alguma coisa. Porque tem alguns bairros que são carentes, mas aí nós já tem até um filme interessante do ecoponto do município aqui, que eles estavam fazendo a filmagem. Tinha uma pessoa levando um sofá para descartar e tinha outra pessoa carregando o sofá. Porque não servia para mim, mas servia para aquela pessoa. É interessante. Eu tenho fotos também, porque esses restos de móveis, você tem aqueles inox,
que abre porta, fecha gaveta, aquelas coisas. Aí encontrei um senhor tirando esses inox, porque isso não estraga. Falei, tirando, por quê? Ele fala, meus... Alô? Alô? Tá vendo? Então, esse é um ecoponto interessante. E aí é fundamental esse ecoponto. Ele funcionar todos os dias, tá? Principalmente de sábado e domingo. Porque as pequenas reformas são feitas de sábado e domingo. Então, os ecopontos nossos, eles funcionam de sábado e domingo. E tem uma pessoa que fiscaliza a entrada e saída desses resíduos, né? Porque se realmente você deixar solto, porque tem todas as baias separadas que você coloca todos os tipos de resíduos, você divide os resíduos, né, para não ter misturar os resíduos, né? Então, e a maior frequência são os sábados, domingos e feriados, porque as pequenas reformas que as pessoas fazem são nesses dias. Então, o ecoponto é um sistema interessante, eu acho que essa sugestão. No começo, quando nós começamos com a história dos ecopontos, ninguém queria um ecoponto na vizinhança de sua casa, tinha medo que ia virar no chão, tudo. Isso chegou a acontecer. Quando nós começamos em 2012 a trabalhar essa questão do ecoponto, por exemplo, no município que nós estamos instalados numa Odessa aqui, tinha ecoponto que era no chão. Mas aí, junto com nós, não só eu, como os técnicos do consórcio, os técnicos dos municípios, trabalhamos essa questão. Porque fora você montar, olha que você monta, você tem que ter toda uma educação ambiental em volta, que não é educação para a criança é importante ela participar, mas nós temos que educar a comunidade. E nós fizemos um trabalho, nós, os municípios, fez um trabalho com a comunidade. Aí a comunidade passa a ver aquilo como um patrimônio dela, ela defende aquilo. Tem casos aí que pessoas que vão descartar regularmente saem briga aí, porque se eu realmente jogar, a pessoa denuncia, porque o vizinho jogou na frente. Então, tem umas coisas interessantes que eu acho que a questão de reciclagem, essa situação dos resíduos, se você perguntar para qualquer pessoa aí, numa rede de supermercado, vou fazer num shopping, você quer ser sustentável? Sim. Qual a sua atitude para você ser mais sustentável? Tenho certeza que a primeira resposta vai ser: eu vou reciclar meu lixo. Ou reciclar meu lixo, né? Ou os meus resíduos. Tenho certeza que vai estar ou a primeira ou a segunda resposta vai estar essa questão. Se não é economia de água, vai ser a reciclagem do lixo. Porque ele vai falar que a pessoa vai ser mais sustentável. Tem pesquisas já que mostram isso. Então, são coisas interessantes. E esses ecopontos, eles são mantidos pelo município consorciado, com a assistência técnica do consórcio, com o Consimares, ou é mantido pelo Consimares? Como que é isso? São mantidos pelos municípios. Certo. Os municípios, tá? Até a gente agora está criando um grupo, porque na verdade, assim, e todo o trabalho é feito junto com o grupo técnico do consórcio e o grupo técnico dos municípios, tá? Porque tem município que tem um pouquinho de diferença do outro, que nem Hortolândia é um tipo de sistema, outro, cada um tem um pouquinho tem um sistema um pouco diferente. Mas nós estamos unificando e possivelmente todo esse trabalho de coleta dentro, que é mantido pelo consórcio, ela vai ser feita futuramente, mantida pelo município, vai ser feita pelo consórcio. Certo. A previsão nossa é para o próximo ano aí. A gente já deu uma licitação, porque a gente fazia todo o trabalho via consórcio. Certo. Então eu posso dizer o seguinte: o consórcio ele tem como uma importante função aí ser um indutor, né, da participação da sociedade, dos municípios consorciados, e também o planejamento, né? O planejamento da política municipal de resíduos sólidos, não pensando essa política de forma isolada, mas pensando de forma regionalizada, até por conta da própria característica regional, né, da região metropolitana. Tá bom aqui. Você pode repetir a pergunta para mim? Eu estou aqui apontando o seguinte: o seu consórcio, como é de se esperar dos consórcios em geral, nessa gestão de resíduos sólidos, ele pode contribuir para o planejamento, é isso? E num planejamento regional, né? Exatamente.
nós podemos executar, mas hoje nós, mais que executar, trabalhamos com planejamento. Porque nós temos municípios aí que têm uma capacidade um pouco diferente dos pequenos municípios. Mas nós temos alguns municípios vizinhos nossos, o consórcio, que é o CONSAR, que é o consórcio das águas, que eles fazem já, porque são municípios que tem municípios de 3 mil habitantes, que nem é o consórcio do Circuito das Águas. Lá tem o CISBA, né? Então, para uma cidade de 3 mil habitantes fazer a licitação da coleta do resíduo, ela vai pagar um preço muito caro. Então, o consórcio se tornou uma ferramenta para eles poderem ter um custo menor. Então, o consórcio nosso, a partir desse ano, no ano que vem, praticamente nós estamos trabalhando com os resíduos da construção civil dentro dos ecopontos, os resíduos do serviço da saúde, que passa a ser gerenciado pelo consórcio. A partir de 2017, ele faz o gerenciamento nos municípios, lembrando que o serviço do resíduo da saúde, ele passa a ser cobrado, porque nenhum dos municípios do nosso consórcio, ele cobra o resíduo do serviço da saúde. Ele passa a ser cobrado. Então, o dentista, o veterinário, a clínica médica, o tatuador, tudo esse resíduo eles descartam corretamente. É um resíduo que ele é bem fiscalizado dentro dos municípios, mas eles não pagam nada por isso. Então, a partir de 2017, eles vão passar a pagar tudo isso. E quem vai fazer toda essa gestão já é o consórcio. Isso, gente, já está em lei desde 2007, quando a Política Nacional de Saneamento, já fala que os municípios são obrigados a cobrar essa questão dos resíduos, tá? Então, todos os tipos de resíduos aí, é por isso que eu falo, essa questão das taxas, tarifas, os resíduos domiciliares, mais os resíduos da saúde, da construção civil, se o município fizer, ele vai ter que cobrar. É uma tendência aí, e para a sustentabilidade, né? Como você cobra água e esgoto hoje, você vai cobrar o resíduo da saúde. Daqui a pouco tempo, porque quem está nos cobrando essa questão é o Ministério Público Federal e mais o Ministério Público Estadual. Vocês veem, nós estamos participando de reunião com eles entendem que isso não pode ser implementado de uma vez por todas, assim, chegar a partir, vou cobrar taxa a partir não, tem todo o trabalho que nós estamos estudando para ser feito dentro dos municípios para poder cobrar essas taxas. Que aí o gerador vai ter que se responsabilizar por isso. Sim. Mimo, eu tenho pesquisado você citou os resíduos sólidos de saúde, né? Basicamente são aqueles resíduos dos serviços médicos, né? Clínicas veterinárias, necrotérios, clínicas de fertilização in vitro, e há toda uma legislação própria sobre isso. Resolução CONAMA 385, salvo engano, juntamente com uma legislação estadual, salvo engano, Lei Estadual 12.300, que prevê como método ambientalmente adequado de destinação final a cremação. E, pelo que eu tenho visto dos municípios, infelizmente, quando as licitações para manejo de resíduos sólidos são realizadas, a cremação da lei estadual é praticamente ignorada. No âmbito aí do Consimários, você sabe dizer se há alguma discussão nesse sentido com a legislação específica do Estado de São Paulo que prevê a cremação ao invés do simples tratamento térmico da legislação federal? Então, existe a legislação estadual, realmente ela fala alguma coisa de cremação, mas eu acho que são para animais e alguma coisa dos resíduos hospitalares ligados à amputação, algumas coisas desse tipo, né? Mas Essa é a minha pergunta. não só o coleta, vai ter que tratar esse resíduo. Então, ela fala sobre isso. Mas a cremação em si, eu acho que é para alguns resíduos específicos, né? Quando a gente pega os perfurantes, gases, alguma coisa, ele pode ser, existe dois tratamentos, que é o tratamento térmico, né? Pode ser por micro-ondas ou pode ser por incineração, né?
para eliminar as bactérias. Depois, parte dos próprios perfurantes, pode ser tratamento térmico ou micro-ondas, e eles podem ser enterrados, pode ser destinado em aterros específicos, né? Mas a cremação ainda não é uma coisa que acontece nos municípios, não. Nem contratados esse tipo de serviço. Vou ter que dar uma pesquisada nessa lei aí, que o professor citou, viu? A questão da cremação. Perfeito. Bem, Mimo, eu acho que a grande vantagem mesmo do consórcio é a profissionalização Sem dúvida. E a indução de comportamentos adequados, a participação com a sociedade, também, de certa forma, um distanciamento das pressões políticas, né? Muitas vezes das pressões políticas que são atécnicas, né? De tal forma que eu creio que a sua exposição foi muito enriquecedora para que nós compreendêssemos a atuação desse exitoso consórcio aí da região de Campinas, viu? Professor, eu fico à disposição, a gente sabe que o consórcio de região nós trabalhamos hoje, e tudo que é bom, minha tendência aqui nos cursos, né? Então, se preparando para o consórcio prestar certos serviços para os municípios, e que o senhor falou, muitas coisas hoje vai cair em cima do consórcio, às vezes acaba fugindo um pouco do poder público, porque vai ter que seguir a linha dos municípios que compartilham o consórcio. Então, às vezes, também não cai diretamente nos prefeitos, cai diretamente em cima da administração do consórcio, que é importante porque é uma coisa que a gente tem muito trabalhado, porque nós já passamos por mudanças de administrações públicas, e é engraçado, que quando o consórcio é importante nisso, muda o prefeito, mas os técnicos não mudam, e o prefeito, eu vejo que os prefeitos que assumiram, já passando por duas mudanças, né? Os prefeitos que assumem, eles aceitam a ideia dos técnicos e continuam trabalhando com a ideia do consórcio. Então a política, a política de gestão dos resíduos nossa, ela não altera, porque a gente vem em cidades, com o mundo gestor praticamente muda todo o trabalho. Então o trabalho nosso é não mudar essa questão aí, dar continuidade no trabalho. Então isso também é importante. Tá certo. Professor Mimo, muito obrigado. Só nos resta então agradecê-lo mais uma vez e aplaudi-lo pela excelente exposição. Eu fico à disposição, nem precisava de algumas informações aí, precisar, eu estou à disposição aí, e muito obrigado pela oportunidade de estar falando para vocês um pouquinho da política dos consórcios e da política dos resíduos aí, da área de trabalho. Muito obrigado pela atenção de todos aí, e bom dia a todos, boa semana para todos aí, um bom estudo para vocês aí. E que a gente vai depender muito dos estudos seus e tem muita coisa para a gente trabalhar na questão jurídica aí, para o poder público e para os consórcios também. E na questão da política nacional, principalmente. Aí, sinceramente, tem muita coisa para você trabalhar no Brasil. Muito obrigado, professor. Um abraço, então. Tudo de bom. Tchau.